Alô, pessoal, boa tarde, bem-vindos e obrigadas pela participação no webinar que temos organizado aqui na BIM Objetos para vocês. Obrigada a todos pela participação, por essa vontade de querer atualizar os conhecimentos e de se informar um pouco melhor. Então, aqui na BIM Objects, decidimos organizar este webinar com a intenção de compartilhar com vocês algumas ideias, alguns insights sobre o que está acontecendo na indústria agora, né, ao redor do BIM. Convidamos a arquiteta Cláudia Antunes, ela é uma arquiteta portuguesa que trabalha junto com a Ordem dos Arquitetos em Portugal, em Lisboa, e ela vai mostrar para a gente a experiência que ela tem e a visão que ela tem nesses anos que ela leva trabalhando e desenvolvendo os objetos BIM para diferentes profissionais, diferentes fabricantes em Portugal. Este webinar vai durar aproximadamente 40 minutos. Na primeira parte, vamos falar sobre a parte técnica, sobre essa parte do desenvolvimento. Depois veremos estratégias, um pouco de estratégia de divulgação da marca, né? Quais são os benefícios, uma vez temos desenvolvidos todos os objetos. E, para finalizar, vamos abrir um espaço de debates e dúvidas, tá? Então, super legal. Vocês fiquem à vontade, compartilhem suas dúvidas, tem uma parte dentro do webinar onde vocês podem colocar as dúvidas e iremos respondendo no final da apresentação, ok? E não gostaria que fosse um monólogo, isso daqui, vocês estão convidados, é a casa de vocês, fiquem à vontade, deixem aí todas as dúvidas, todas as questões, que tentaremos aclarar tudo, ok? Então, obrigada novamente e deixo vocês com a Cláudia. Cláudia, sua vez. Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a este nosso webinar. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui a partilhar convosco um pouco sobre o nosso trabalho, a nossa experiência e, enfim, é um pouco o que a Leite acabou de dizer, que este seja um espaço também para trocarmos algumas ideias e, enfim, teremos tempo também na parte do debate para falar um pouco. Iremos fazer aqui primeiro um breve enquadramento. Vamos falar sobre os conceitos fundamentais e também sobre a definição daquilo que é o BIM, a metodologia BIM. Depois vamos falar especificamente sobre BIM para fabricantes, o tema do nosso webinar. Algumas vantagens, mas também os desafios da implementação do BIM nas organizações, nas empresas. Vou mostrar-vos 3 exemplos de bibliotecas de objetos BIM que foram desenvolvidos pela StratBIM e depois faremos também aqui algumas perguntas e responderei a algumas questões que tenham sobre questões frequentes sobre a metodologia BIM para fabricantes. Começando a minha apresentação, começo mesmo por me apresentar, falar-vos um pouco de quem sou eu. O meu nome é Cláudia Antunes, eu sou arquiteta de formação, depois, entretanto, direcionei-me para esta área do BIM, fiz uma pós-graduação nesta área, enquanto as minhas funções na StratBIM, que é a empresa que eu integro, sou consultora, mas também sou formadora nesta área do BIM. A StratBIM, nós fazemos vários serviços relacionados com BIM, desde logo a formação, mas também tudo o que tem a ver com consultorias, estratégias de implementação BIM e depois também a parte do desenvolvimento e hoje vamos destacar aqui esta componente do desenvolvimento das bibliotecas de objetos BIM, que é o que vamos dar destaque hoje. Falar-vos também que recentemente fizemos esta parceria, ou somos parceiros da BIM Object, com muito gosto, e aproveito para saudar também o Mário, a Ana, a Leide, toda a equipa da BIM Object com quem temos trabalhado. Tem sido realmente um prazer. Nós estamos na fase, quase nos primeiros passos, não é? Na fase inicial do desenvolvimento, só depois então de ter os objetos desenvolvidos é que eles podem ser divulgados na plataforma, neste caso na BIM Object. Portanto, quando falamos em evolução e o que tem acontecido ao longo dos últimos tempos em relação, em particular, ao desenho, ao projeto e também aos processos de trabalho, o que podemos assistir é esta evolução de antes trabalhávamos com o desenho à mão e depois passámos para um desenho já assistido
por computador, aqui falamos do AutoCAD, dos blocos 2D, como nós falamos em Portugal, e depois também o desenho tridimensional, mas ainda assim assistido por computador, mas de linhas enfim, que é o AutoCAD 3D ou o CAD 3D, e depois, a partir sensivelmente de 2007, aqui é um marco importante a nível da implementação do BIM, ou da adoção BIM a nível mundial, pelo desenvolvimento de ferramentas chamadas ferramentas paramétricas que nos permitem desenvolver então modelos em BIM, entrarmos naquilo que podemos chamar a era do BIM. E também um marco importante porque alguns países tornaram obrigatória a utilização do BIM por volta também desta altura. Portanto, já lá vai algum tempo que realmente entramos nesta era do BIM. Quando falamos em BIM, nós podemos atribuir várias definições àquilo que é a sigla, o BIM. Ouvimos falar muito de BIM, mas às vezes não sabemos o significado. E BIM pode significar algumas coisas diferentes. A mais conhecida, o termo mais utilizado é o Building Information Modeling, mas não é exclusivo. Nós podemos também dizer Building Information Model quando estamos a referir-nos ao nosso modelo, ao nosso produto, e depois também podemos falar do BIM com Building Information Management, quando nos referimos a todo o processo de gestão de informação, porque, na verdade, o BIM é isso mesmo, é nós estarmos a construir virtualmente e a trocar informação e a gerir toda essa informação que nós criamos nos nossos modelos. Então, quando falamos em BIM, e uma frase que talvez consiga, ou pelo menos tente sistematizar ou resumir aquilo que é a metodologia BIM, é esta ideia de ser uma metodologia de trabalho, muitas vezes até reduzido a software, mas é muito mais do que um software, é de facto aqui um processo, uma metodologia de trabalho, que tem por base então a criação e a gestão da informação que está associada a um edifício, a uma construção. Através de representação digital, falamos sempre com base então numa representação digital e que é aplicável ao longo de todo o ciclo de vida de um determinado edifício ou de uma construção. E quando falamos em ciclo de vida de um edifício ou de uma construção, falamos então de todas estas fases que fazem parte deste processo, desde uma fase muito inicial, todas as questões do conceito, de fases iniciais de pensar o programa, depois também de detalhar a nível de projeto, de toda a documentação que é produzida a nível de projeto, coordenação entre as diferentes especialidades, entre as diferentes disciplinas, e depois também, claro, a parte da fabricação e da construção, e eventualmente também a demolição ou renovação dos edifícios. Portanto, não se esgota e tudo isto acaba por ser circular, ou seja, pode começar e renovar-se. E o ciclo de vida de um edifício é isto mesmo, e o BIM pretende estar em todas estas fases de forma integrada. Nós podemos associar à metodologia BIM 4 fundamentais pilares ou pontos importantes que sustentam aqui a utilização da metodologia BIM ou da implementação. Alguns pontos fundamentais. A informação é a chave, de facto, porque quando nós pensamos e trabalhamos em BIM, a informação faz toda a diferença, porque é o que transforma os nossos modelos e a forma como estamos a trabalhar neste universo que é o BIM. Depois, sem as pessoas e sem termos estruturado um processo colaborativo de troca de informação entre todos os intervenientes, ou seja, chamar ao nosso processo de trabalho todos aqueles que integram, falamos aqui dos arquitetos, engenheiros, construtores, fabricantes,
enfim, todo o setor, toda a linha aqui da construção que esteja toda neste processo de colaboração. Mas nós não conseguimos ter este processo de colaboração bem definido e que esteja funcional e que seja eficiente se não tivermos aqui também uma normalização, ou seja, alguns estándares, algumas regras que nos permitam definir a criação e também a troca de informação, senão acaba por ser aqui um caos muito grande de troca de informação e nós não queremos isso. Queremos que tudo funcione da melhor forma possível e que todos tenham uma base igual para conseguirem então esta colaboração. Uma linguagem universal. E, por fim, para conseguirmos materializar tudo isto para que seja possível, a tecnologia é uma peça fundamental, não única, não exclusiva, mas um complemento muito importante para possibilitar que tudo isto seja possível. Esta troca de informação e trabalharmos em BIM. Algumas diferenças fundamentais aqui entre o processo tradicional e aquilo que é a metodologia BIM. Nós assistimos neste processo tradicional ainda muito atual e presente no nosso dia-a-dia, esta dificuldade de coordenação e comunicação entre as partes que fazem parte de um determinado processo. Há muita informação dispersa e a ideia e o grande objetivo do BIM é nós conseguirmos centralizar e uniformizar esta troca de informação e com isso que ela seja sempre e permanentemente atualizada, muito completa e também que haja uma melhor coordenação. Estes são algumas das vantagens e também as diferenças entre o processo tradicional e BIM. O que nós temos assistido ao longo dos tempos tem sido esta internacionalização, esta globalização da adoção do BIM um pouco por todo o mundo. Acaba por ser uma tendência bastante forte, porque tem dado provas das suas vantagens e com isso temos assistido a diferentes níveis e a diferentes velocidades à adoção do BIM. E então temos países onde é já obrigatória a utilização do BIM e outros onde ainda há um desconhecimento muito grande. Portanto, aqui o grande objetivo acaba por ser nivelarmos estes níveis de maturidade digital pelo mundo e com isso conseguirmos uma implementação mundial à escala global do BIM. Mas é o que tem acontecido e estes são apenas alguns dados a nível europeu, onde vemos que já existem países onde realmente é obrigatório a utilização do BIM para obras públicas e outros ainda estão a planear a sua implementação e há outros então que ainda não têm mesmo aqui esse planeamento, essa estratégia para a adoção do BIM. Mas há aqui uma vontade comum, há aqui uma estratégia comum de implementação a nível global e todos a diferentes níveis, mas estão a caminhar nesse sentido. Portanto, não é só uma tendência, não é só uma moda, como muitas vezes pode ser apelidado, mas é realmente o que está a acontecer pelo mundo. Trago-vos só 2 ou 3 exemplos muito rápidos do que aconteceu a nível de implementação a nível de alguns países. Falo-vos, por exemplo, do Reino Unido, que começou em 2011 com uma estratégia muito forte essencialmente para as questões ambientais, para reduzir níveis de emissão de carbono, mas que juntou aqui ao BIM e adicionou esta vontade, então, e todas estas maneiras de tornar, então, mais eficiente e mais colaborativo a forma como se estava a trabalhar e também dinamizar um pouco os comportamentos da cadeia de valor da construção e a partir de 2016 tornou efetivamente obrigatório a utilização do BIM em obras públicas. Depois também, em Espanha, aqui mesmo ao lado, também temos o uso obrigatório em projetos públicos a partir de dezembro de 2018 e também infraestruturas a partir de 2019. Nós, aqui em Portugal, aqui falo nós, Portugal, mas sei que também nos estão a ouvir no Brasil, mas sentimos aqui algumas diferenças no nosso mercado porque, como trabalhamos muito a nível ibérico,
houve aqui uma certa pressão também a nível dos fabricantes para se tornarem então competitivos e continuarem a manter esta ligação ibérica, sentiram que esta necessidade de adotar então o BIM. Depois também aqui o exemplo do Brasil, que também tem a sua estratégia e que foi lançada então em 2018, com alguns objetivos muito concretos, desde trazer então maior transparência aos processos de licitação, também contribuir para otimizar processos de manutenção e gestão de ativos e tem implementado a sua estratégia nacional. Falar-vos um pouco também desta ideia de que, uma vez pelo todo o mundo se está a adotar BIM, era fundamental e continua a ser que exista uma única forma de falar, que estejamos todos a falar uma única linguagem. Então, se há um mundo, por que não haver só um standard? E esta é a grande missão da ISO 19650, que traz aqui uma base comum para todos aqueles que trabalham em BIM. Portanto, é considerada a norma BIM. A nível de Portugal, existe documentação e também existe um grupo de trabalho que tem lançado muita informação sobre aquilo que são guias para a adoção BIM em Portugal. Temos o Guia da Contratação BIM pela Comissão Técnica 197, que foi lançado em 2018. É um documento importante para aqueles que já querem contratar em BIM, ainda que não seja obrigatório em Portugal. Depois vemos também aqui BIM para autarquias, portanto, tudo o que são câmaras municipais e o poder local. Este também é importante que eles estejam a olhar para estas temáticas e para a adoção BIM em Portugal. E depois importa dizer que o BIM é para todos. Muitas vezes pensa que são só os arquitetos, só os engenheiros, donos de obra. Não, os fabricantes, construtores, todos da fileira da construção são chamados a intervir neste processo. Não faria sentido se fosse de outra maneira, portanto, importa que seja mesmo colaborativo e que seja entre todos. E os fabricantes têm um papel muito importante neste processo. Porquê? Estudos têm-no revelado, este mesmo de 2019, diz-nos que 70% dos inquiridos neste inquérito que dizem que precisavam dos objetos dos fabricantes para incluir nos seus modelos em BIM. Isto porque quando nós construímos uma réplica digital, portanto um modelo digital das nossas construções, nós queremos que ela seja o mais fidedigna, que seja mesmo um gêmeo digital, um digital twin da nossa construção. Portanto, nós queremos que estes objetos sejam integrados no nosso processo. E não só a questão de estarem a pedir, os projetistas pelo mundo estarem a pedir, mas também, e temos assistido a isso mesmo, há esta necessidade também do setor se modernizar e ter esta capacidade de exportação, porque já que este é uma componente completamente digital, esta também é uma ferramenta, uma possibilidade destes fabricantes poderem chegar a outros mercados de uma forma muito direta e, enfim, para se manterem competitivos e para estarem a trabalhar ao mesmo nível e de forma inovadora com outros países a nível nacional e internacional, é fundamental então que implementem a metodologia BIM. E depois, importante também esta mensagem de que tudo aquilo que está incluído num edifício deve ser convertido para objetos BIM. Isto porque quando construímos virtualmente, todos os componentes fazem parte desta construção. Há uma enorme variedade de produtos e materiais que lhes estão associados e não só decorativos ou acessórios, mas sim todos os elementos que pertencem a esta construção. E passar esta mensagem também, no fundo, o que são objetos BIM.
Agora começamos a particularizar em relação a especificamente BIM para fabricantes, e a mensagem de que é muito mais do que um 3D. Nós falamos de modelação, obviamente, de 3D, de estarmos a trabalhar num ambiente digital, mas o que transforma tudo isto, como víamos desde o início, é a informação que vamos introduzir nos nossos modelos, e depois também a capacidade de divulgarmos esta informação e estes nossos modelos com informação associada da melhor forma possível. Portanto, existem aqui algumas etapas fundamentais naquilo que é o desenvolvimento dos objetos BIM. Uma primeira fase, modelação, e aqui vemos a grande diferença entre o CAD e o BIM, quando falamos em construir virtualmente e todos os seus componentes estarem lá, redes elétricas, canalizações, estruturas, toda a componente de arquitetura também, enfim, estamos realmente a criar aqui os nossos modelos, as nossas réplicas digitais e não um desenho 2D, ou que somos nós que estamos a interpretar, o nosso cérebro que está a interpretar aquela informação que está em 2D. E então nós vemos que antes, ou até agora, até esta fase, existiam aquilo que eram denominados blocos de CAD 2D ou 3D, e agora entramos então nesta fase de termos então os objetos BIM, que têm muita informação associada, informação que é de dois níveis, essencialmente, informação gráfica, que é tudo aquilo que nós vemos, mas também informação não gráfica, e aqui falamos de toda a informação técnica, falamos de características de cor, material, especificações, certificações, classificação também, em termos de normas internacionais, enfim, toda a informação que seja útil introduzir nos nossos objetos. Existem várias ferramentas que nós podemos utilizar e vários softwares BIM, considerados BIM por permitirem esta modelação paramétrica, com informação associada, os mais utilizados, mas a Leite vai falar também desta componente, mas temos o Autodesk Revit, a Archicad, entre outros que são utilizados pelos projetistas. Mas há um domínio de Autodesk neste componente de softwares. Queria mostrar-vos muito rapidamente, porque já estou aqui em cima do meu tempo de apresentação e temos muito tempo depois também para falarmos na parte das perguntas, mas gostava de vos mostrar 3 exemplos de trabalho que temos desenvolvido nesta área. E para isso vou mostrar-vos esta biblioteca desenvolvida para a empresa Giptec Ibérica. É um fabricante de placas de gesso cartonado. A Giptec, eles desenvolveram uma biblioteca para tetos, mas também para divisórias. Como veem, estamos a ver em ambiente de projeto, quando um projetista está a aplicar estas bibliotecas de objetos BIM nos seus projetos. E também podemos ver aqui a componente tridimensional e toda esta vantagem de estarmos a trabalhar em 3 dimensões. Vemos também a questão de podermos, de forma automática e muito fácil, ter acesso a quantidades de material que estamos a utilizar no nosso projeto, e essa é uma vantagem grande. Nesta parte conseguimos visualizar a informação que vos falava, que é traduzida, neste caso, em parâmetros de informação. Mostrava-vos de seguida também a Giptec, eles já estão presentes desde o mês passado, já estão presentes na BIM Object também. Quem tiver curiosidade, descarregue esta informação. E depois, daqui muito pouco tempo, em breve, eles terão também no seu website informação sobre os seus produtos numa product page também da BIM Object, que é um espelho daquilo que está dentro da plataforma, mas introduzida no seu website. E esta também é uma grande vantagem e forma de muito rapidamente relacionar estas informações que estão na plataforma e no site. Depois, falar-vos sobre a Revigrés. A Revigrés, eles
são fabricantes de soluções cerâmicas, aqui falamos de pavimentos, revestimentos cerâmicos, e a Revigre já desenvolveu 2 coleções também connosco, e também estão presentes na BIM Object já há cerca de 1 ano. Depois, o último vídeo que tenho para vos mostrar, e assim termino a minha apresentação, gostava de vos mostrar um exemplo ligeiramente diferente, porque tem aqui uma componente de um add-in, essencialmente um configurador online que nos permite, de uma forma já em ambiente de projeto, conseguir configurar, conseguirmos selecionar de uma forma muito intuitiva e visual, gráfica neste caso, acabamentos, o mecanismo, e depois conseguirmos já dentro do nosso ambiente de projeto introduzir um objeto completamente configurado. E assim é algo também diferenciador a este nível. Quando introduzimos o objeto, ele já tem as suas características configuradas. Algumas vantagens, e aqui termino então esta parte da minha apresentação. Iremos falar também de desafios, mas gostava de sublinhar essencialmente as vantagens. Esta possibilidade de conseguir introduzir de forma muito direta em projetos que já estão a ser desenvolvidos em BIM, e também aqui algumas substituições de catálogos físicos e também aqui de inovação e de apoio ao marketing e às vendas, e, claro, traduzir-se numa grande vantagem competitiva em relação a concorrentes que não estejam ainda a olhar para esta temática e, com isso, diferenciarem-se e destacarem-se no mercado. Mas, em relação a marketing e a divulgação, creio que vamos ter a oportunidade de ouvir a Leide e muitas coisas interessantes que nos tem para falar nesta temática. Voltamos a falar nas perguntas que surgirão, então, em breve. Até já! Meu nome é Leide Viana, trabalho aqui na BIM Object como Account Executivo para a Latinoamérica, Brasil e Portugal. E vou tentar compartilhar com vocês alguns dados analíticos, alguns dados estratégicos que temos dentro da nossa plataforma, que responde à pergunta, por que o BIM? Então, o que é o BIM Object? Somos o mercado global para a indústria da construção de dados, somos o maior banco de dados do mundo de objetos BIM. Então, quando um prescritor, um profissional, um arquiteto for procurar um objeto BIM, com certeza ele vai olhar para BIM Objects. E por que acontece isso? Acontece porque quando um projetista, um arquiteto, um engenheiro está trabalhando dentro de um projeto e ele precisa de um objeto BIM, ele não vai precisar só de um tipo de solução. Ele vai construir um hotel, por exemplo, vai começar pelos azulejos, talvez pela cerâmica, mas em um momento determinado ele vai procurar por portas, vai procurar janelas e vai procurar diferentes tipos de objetos BIM. Então, eles utilizam essas bibliotecas de objetos BIM para economizar tempo nessas investigações, para economizar tempo dentro dessas procuras de objetos. E a BIM Object ela é reconhecida pela qualidade desses objetos BIM que estão armazenados conosco, não? Então, quando eles procuram um objeto BIM, eles não vão procurar dentro de cada um dos fabricantes. Não, eu estou precisando de azulejo, quem é o fabricante que tem? Não, eles vão procurar uma plataforma onde todos os objetos estejam já relacionados e guardados, porque isso aumenta também e facilita muito a compartilhar os dados entre eles. Então, de acordo com o Digital Building Environment Institute, 80% das especificações são baseadas no projeto. Isso BIM dá uma vantagem competitiva às empresas muito importante, porque isso está começando, né? Mas não vai ficar parado aqui. Então, o BIM também é uma solução para alcançar novos projetos, novos mercados, novos clientes. O BIM, como estratégia de marketing, ele aumenta a visibilidade da marca, gera tráfego para o seu site, melhora o posicionamento dos seus produtos dentro do mercado, alcança os novos projetos e profissionais. Então, são várias as vantagens relacionadas com o BIM dentro do marketing digital. Então, por que BIM Object? A BIM Object somos a maior plataforma do mundo de objetos BIM. 100 das maiores empresas de arquitetura do mundo já trabalham com a gente, utilizam a plataforma BIM Object na hora de trabalhar e de produzir os seus projetos. Agora mesmo temos mais de 2.000 fabricantes dentro da nossa plataforma e mais de 25 milhões de arquivos
baixados por ano. 25 milhões de downloads é muito downloads, não são muitos referências. Aqui o que estamos vendo é que de novembro de 2020 até agora, abril, temos um tráfego acumulado de 1.680.000 usuários ao mês. Então, é muito tráfego, né? A duração média dessas visitas são de 6, 7 minutos, o que significa que são visitas de qualidade, porque normalmente quando você entra num site e não encontra o que você procura, você sai, e esse tempo de permanência é bastante menor, apenas segundos. Então, 7 minutos dentro da nossa plataforma significa que eles encontraram o que estavam procurando e decidiram ficar. E ainda por cima, as páginas por visita demonstram que eles curioseiam, não investigam entre 5, 6, 7 páginas por média, de média. Então, eles não só encontram o que eles estavam procurando, mas eles continuam a achar mais e melhores informações. Então, quais são os perfis presentes dentro da BeanObjects? Falamos que temos mais de 2 milhões de usuários registrados, atualmente quase estamos perto de 2 milhões e meio. Os 69% desses usuários são arquitetos e designers, tá? Não só arquitetos, mas também interioristas, decoradores. Uns 7% desse total seriam engenheiros, 6% gerentes, gestores do BIM managers, e depois inversores e outros fabricantes também, que de vez em quando investigam e utilizam os objetos. Tá? Vemos aqui que o crescimento da nossa plataforma é imparável, desde 2018 até agora praticamente triplicamos a nossa base de dados de usuários, de arquitetos e profissionais que estão a utilizar o BeanObjects. A nossa plataforma aqui, estaríamos vendo a visão dos arquitetos, a visão dos profissionais que estavam procurando um objeto BIM e acharam a BeanObject. Então, o que a gente vê aqui no princípio? Vemos que podemos filtrar, pesquisar e consultar por marcas, categoria de produtos, tipo de arquivos, porque haverá alguns que estejam mais propensos a trabalhar no Revit, outros que prefiram trabalhar no SketchUp, alguns que queiram trabalhar ainda no 3D, então pode ser filtrado por essa categoria também. Os resultados da pesquisa aparecem em forma de relevância, ou seja, aparecem dos mais procurados, dos mais utilizados. Podemos ver aí o logotipo da marca, podemos encontrar o contato do agente comercial ou da pessoa que leva a representação nesse país, quantos tipos de arquivos podemos fazer de download. Por exemplo, para essa cadeira aparecem 14, significa que talvez eles, não posso abrir porque é uma apresentação, mas significa que talvez esta marca, ela oferece Revit, SketchUp, 3D, folhas técnicas, folhas de produto, PDF, catálogos e qualquer outro tipo de documentação que já seja costume trabalhar para essa marca. Então, não estamos fechados só ao BIM. O BIM é o que mais se procura, mas também outro tipo de arquivos. Todos esses dados dentro da nossa plataforma, eles funcionam como Big Data. Então, a partir desses dados, podemos tomar estratégias, podemos armar estratégias para a divulgação da nossa marca, facilitar melhores ferramentas para converter os visitantes em consumidores fiéis e analisar novos mercados, novas tendências, ou como nossos produtos são vistos pelos nossos profissionais. Aqui nesse gráfico que estamos vendo é que os 77% dos nossos usuários, 77% de 2 milhões e meio de usuários no mundo todo, estão procurando o Revit, estão trabalhando mais fortemente em cima do Revit que em qualquer outro tipo de arquivos. Mesmo que os fabricantes facilitam esse tipo de arquivos, os profissionais têm certa tendência a usar o Revit. O que a gente estamos vendo agora é a nossa participação no mercado global. Quem utiliza BeanObject, desde onde? Não? Então, isso depende, tem certa variação. Alguns meses o nosso mercado mais forte é Estados Unidos, outras vezes é o Brasil está pegando muito forte mesmo desde o ano passado. A Europa, por ser um mercado mais maduro, com o uso do BIM. E depois vemos outros mercados em crescimento, como a Rússia e a Austrália. Tá? No mês passado, nos últimos 30 dias, tivemos 1.832.000 downloads. Esses dados estão sempre disponíveis para os fabricantes que estão registrados na BeanObject. Então, um pouco podemos usar esta ferramenta Insights para entender o potencial do nosso mercado e do produto. Aqui o que estamos mostrando nesse painel é uma demo, ok? Mas vocês também podem ficar à vontade de perguntar para mim outros dados, outras coisas, só entrar em contato. Mas aqui a gente vê uma demo, por exemplo, que diz que tiveram 125.000 visitas e 33.000 downloads. Os gráficos mostram, por exemplo, que a maior incidência veio do Brasil, o mercado principal foi Brasil, seguido dos Estados Unidos.
E depois existe outro gráfico que mostra as visualizações de downloads por categoria de produto, né? Bastante interessante na hora de talvez você leve uma surpresa de dizer, eu achava que meu mercado era o Brasil, ou meu mercado era só Portugal, mas aí, de repente, acontece que o Brasil exporta mais dados do Portugal, ou os Estados Unidos estão consumindo muitos produtos do Brasil. E não podíamos ver esses dados antes, né? Então, uma segunda ferramenta que temos à disposição é a BIM Analytics, BIM Analytics Core, e aqui o que ela permite é aplicar as melhores práticas no funil de vendas para converter os leads. Uma vez que sabemos quantos usuários visitaram nosso produto, 125 mil, quantos arquitetos fizeram download, 35 mil, quem são esses arquitetos? Quem são essas pessoas, esses profissionais, essas 35 mil pessoas que interactuaram com a minha marca e como? Então, aqui podemos ver quais foram os produtos onde mais se fizeram os downloads, de que países vieram esses arquitetos, número de visitas por países e por produto, etc. E ainda mais, podemos utilizar todos esses dados com nome, ocupação, e associar eles desde o LinkedIn, exportar esses dados ao nosso próprio CRM para trabalhar diretamente ali com eles, passar esses dados para a área de vendas para que sejam eles que façam a qualificação realmente desses novos profissionais que entram trabalhar com a nossa marca, podemos contactar com eles através de ferramentas de e-mail, fazer lançamento de novos produtos, avisar de estoque ou o que for preciso, uma ferramenta importante. Então, agora entrando já diretamente para falar da história de sucesso de alguns fabricantes na BIMobject, aqui estaríamos vendo a Animóvel. A Animóvel é um fabricante português de mobiliário, de móveis, que eles foram online, né, estão live conosco, desde o dia 22 de fevereiro. Então, desde o dia 22 de fevereiro até ontem, já obtiveram mais de 34 mil downloads, ok? É só um exemplo, eu procurei exemplo de imóveis, mas fiquem à vontade de ligar para mim, pedir uma reunião, o que for preciso, para a gente ver o seu segmento e o seu produto. Estou falando de imóveis porque, bom, é a categoria mais procurada realmente na BIMobject, mas também porque é um exemplo de uma marca que chegou apenas faz um mês e que já tem 34 mil novos leads. É muito, né? Uma forma muito rápida de chegar a novos profissionais. Seguimos vendo aqui a Animóvel. E nos 2 primeiros dias da BIMobject, eles já tinham conseguido 700 visitas e quase 600 downloads, em apenas 2 dias. No gráfico que mostra visitas e downloads, o que fica um pouco na direita, mostra a qualidade dos leads, ou seja, que praticamente foram as mesmas visitas que downloads. Ou seja, que quando um produto está na BIMobject, está facilitado para um grupo de profissionais qualificados. Não é que você deixa ali os seus objetos BIM e entra qualquer tipo de perfil. Não, as pessoas que entram dentro da BIMobject realmente estão procurando um objeto BIM e acabam por fazer o download. Depois aqui algumas marcas que trabalham na BIMobject, são marcas internacionais super reconhecidas, mas também existem muitas marcas de empresas nacionais, locais, e de todos os segmentos, não só de imóveis, né, de todo. Então, aqui agora abrimos o espaço de debate, espero que vocês tenham muitas dúvidas e que podamos resolver todas. Cláudia? Sim, Leite, eu reparei que já temos algumas questões, se calhar começava por responder. Okay. Há uma questão que foi colocada pelo Vasco, que nos diz que gostaria de saber a partir de que ponto é que podemos começar a desenvolver um produto ou um objeto BIM. Se a partir de uma modelação 3D normal, onde aí introduzimos então a informação. Essencialmente, o ponto de partida é o próprio produto. Ou seja, quanto mais informação nós tivermos, melhor. Isto pode ser uma ficha de produto, pode ser informação técnica, enfim, toda a informação que tivermos. Em última análise, pode ser mesmo o próprio produto que nós, enquanto desenvolvedores destes objetos BIM, vamos tirar as medidas e isto é algo que já aconteceu. Portanto, não existindo desenhos técnicos, ou 2D ou 3D, ou informação, iremos nós partir mesmo do zero. Portanto, não tem que ter o 3D, não é necessária essa informação. Pode ser muito menos do que isso. Mas quanto mais informação, melhor.
Ok? Em relação a outra questão que colocaram relativamente na Europa, os projetos em BIM serem cobrados a preços superiores face ao tradicional. Porquê é que isto acontece? Em relação ao BIM, o que nós fazemos é antecipar o esforço que nós colocamos num determinado projeto ou num processo de construção, nós vamos alocar esse esforço e esse custo a uma fase muito inicial, a uma fase de projeto. E isso faz com que tenhamos que utilizar softwares que são mais caros, vamos demorar mais tempo nesses mesmos projetos, o que vai fazer com que encareça realmente esse trabalho numa fase inicial. Só que a vantagem aqui é que nós estamos a poupar ou estamos a prever problemas que vão ser detectados ou podiam ser detectados em obra. E quando nós estamos em obra, esses erros saem muito mais caro do que em fases de projeto. Então aqui a ideia é nós mudarmos também a nossa mentalidade ou a do cliente e mesmo dos projetistas para valorizar a fase do projeto em detrimento de outras fases. Portanto, é uma mudança também de mentalidade, paradigma, mas daí ser mais caro realmente em termos de trabalho, a utilização do BIM face ao tradicional. Espero ter respondido a esta questão. Outra tinha a ver com, e aqui, Leila, eu acho que podes ajudar aqui relativamente a esta questão, que é se todos os fabricantes e fornecedores de materiais, enfim, estão na BIMobject. Sim. Sim, temos uma representação de todos os materiais que trabalham no setor da construção. Todos os tipos. Não sei colocar aqui nenhum exemplo, mas não falta nada. Talvez pode... Não falta nada. Existem soluções de ladrilho, cobogó, janela, portas, aislante térmico, aislante de sonido. O idioma aí atrapalha um pouco. Sim, gesso, fabricantes de soluções para telhados, não falta nada. Qualquer tipo de produto que, de alguma maneira, interatua na área da construção, pode ser representado com o objeto BIM. E temos representação deles. Mas se tiver qualquer dúvida, me escreve. Lady, isso daqui também está ou não está? Claro. Temos também aqui outra questão que tem a ver com se é possível prever os custos associados à obra. A ideia e uma das vantagens de utilização do BIM é nós conseguirmos ou tentarmos esta previsão dos custos associados à obra, porque no nosso modelo virtual nós vamos conseguir extrair quantidades, vamos conseguir associar valores aos materiais que estão aplicados no nosso modelo virtual e com isso fazer uma estimativa o mais aproximada possível daquilo que será depois real, portanto, na obra. Portanto, essa é uma dos usos, como nós utilizamos esta expressão no contexto BIM, é um dos usos esta questão de podermos, sim, prever os custos associados à nossa obra. Ok. O Adenilson pergunta, boa tarde, gostaria de saber sobre a procura de eletrodoméstico e cubas. Nosso site, e sem problemas, Adenilson, temos marcas tão grandes na BIMobject como a Electrolux, mas também como a Samsung, LG, que tem vários produtos disponibilizados em BIM no nosso site com uma procura muito alta. Então, sem problema, depois eu mando um e-mail para você com esses dados, ok? Nós, entretanto, também lançámos uma votação, correto? Ali no nosso inquérito. Lançámos, ok? Que podem ir respondendo também. Outra questão que nos foi lançada pelo Mohamed tem a ver com a opinião sobre a standardização de parâmetros, a utilização de standards em objetos BIM. Eu diria que é fundamental. Porquê? Porque esta é a forma de nós conseguirmos ter uma linguagem universal. Ou seja, o mesmo objeto, ele está
classificado, ele tem uma informação associada, igual aqui em Portugal, ou no Brasil, ou na América, e isso faz com que exista então esta linguagem universal e ele possa ser introduzido em obras pelo mundo todo, com a mesma classificação, com o mesmo nome. E isso é fundamental para conseguirmos esta globalização e utilização do BIM a nível global, a uma escala mundial. O José Aquino fez uma pergunta super interessante, muito difícil de resolver. Ele pergunta, do download, a venda efetiva do produto, alguma informação? Não uma informação concreta, tá? A BIM Objeto, ela funciona como como um evento, como um showroom, como um evento, assim, como uma feira de produtos, 24 horas por dia, 365 dias ao ano, sem parar, non-stop. E a correção de venda, né, a transformação, é mais ou menos um 3, 4%, a conversão de vendas, de downloads a venda, é mais ou menos isso. Alguns clientes, algumas marcas, pode ser superior a essa conversão, temos marcas muito antigas no nosso site, como a Roca, por exemplo, Consentino, que elas têm uma venda global, mundial, mas mais ou menos em torno de 4%. Depende muito do produto, mas seria isso. Ok. Há também ainda aqui uma questão do João Maria que nos pergunta se existe um vínculo do produto à ficha técnica ou se existe a liberdade de só fazer o download do produto ou só do formato da informação. Enfim, eu diria que todas as opções são válidas. Isto porque nós dentro do nosso objeto BIM nós podemos colocar informação, neste caso não gráfica, não é? Um parâmetro de informação para acesso à ficha técnica, ou seja, está dentro do nosso objeto. Portanto, ao descarregarmos fazermos o download do objeto, ele já vem com a informação da ficha técnica. Mas pode ser também introduzida só a ficha técnica, pode ser um PDF, correto, Leide? Pode-se introduzir outros formatos para além dos softwares. Por isso, é independente essa informação. Alguns clientes disponibilizam até vídeos para ver o final da obra, como esse produto, essa solução ficou terminada. É bem interessante. Depois o Luiz Gui, desculpa, ele está perguntando se no Brasil é possível ter acesso ao e-mail ou telefone de quem fizer download dos meus objetos para contato e conversão a negócios, ou apenas o nome e localização. Luiz, tristemente a GDPR, a LOPD não permitem facilitar esses dados como e-mail. O resto dos dados sim, mas o correio eletrônico das pessoas não é possível. Okay? Temos outras ferramentas internas, como uma ferramenta de e-mail interno, né, que você pode entrar em contato com as pessoas que fizeram download e pode agregar eles através do LinkedIn e utilizar outro tipo de estratégias de qualificação de leads, mas realmente, sendo clara, não dá para compartilhar os correios eletrônicos. Nem no Brasil, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, em nenhum lugar. Relativamente à questão colocada também pelo João Maria, sobre o conteúdo que está dentro das famílias, dentro dos objetos, se está protegido por direitos de autor e também se tem algum direito de proteção de utilização do objeto a um determinado fornecedor ou fabricante. Estes objetos, eles têm informação sobre estes fabricantes, mas é informação selecionada. O que é que eu quero dizer com isto? É informação que, em fases iniciais, juntamente com o fabricante, se decide até onde é que se quer ir em termos de informação. Porque, claro, a nível do fabricante e mesmo de desenvolvimento dos produtos, há informação que deve manter-se entre o fabricante por esses mesmos motivos de direitos de autor e tudo mais. Portanto, isso tem tudo a ver com uma estratégia de desenvolvimento dos objetos numa fase inicial e o que é que se pretende então introduzir ou não nos objetos. Pronto, eu acredito que já não há mais perguntas. Se pulamos algumas ou deixamos algumas sem responder, pode ser, porque tem bastante atividade. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tá? Entrar em contato através do nosso site ou do nosso correio eletrônico e pronto. E, Cláudia, eu gostaria de perguntar, já acabando, porque já são as horas, né? Para o fabricante que entra em contato com você, qual é o primeiro passo?
O primeiro passo é mesmo esta definição estratégica, que objetos, que produtos é que querem incluir no desenvolvimento desta biblioteca de objetos BIM, se é um produto que é mais vendido, se é um que querem posicionar de forma diferente no mercado, querem dar algum destaque, enfim, essa definição inicial é muito importante. Que software é que vamos desenvolver, se é Revit ou outro, que mercados queremos ir ao encontro, ou seja, essa definição é muito importante, esse primeiro passo. Portanto, aí começamos o desenvolvimento das bibliotecas de objetos BIM, sempre em constante conversação com o fabricante e com o objetivo final. Temos que ter um objetivo em mente. E depois, a partir daí, passamos à fase da divulgação e aí é contigo, não é? E com a BIM Object. Com certeza. Ou com outras formas de divulgação, mas sim, este é o primeiro passo. Pronto. Aqui nas perguntas que fomos lançando, né? A primeira pergunta foi o que é BIM? A maioria dos participantes disseram que é uma metodologia de trabalho, parabéns, e uma oportunidade. Legal. Em respeito a qual é o estado de maturidade da adoção BIM na sua empresa, o 24% comenta que está em desenvolvimento, é um número muito alto, muito bem, parabéns, ou implementado, 10%, seria a segunda. Com estratégias a médio prazo, a terceira, e quem não está pensado, apenas 6%. Qual é a principal barreira para a adoção do BIM? O 31% dizem que é o investimento inicial, o 23% a falta de estratégia, agora vocês já sabem onde conseguir a estratégia, o 19% a normalização, e um 24% desconhecimento. Outra vez aqui com a gente, já não é um problema. Vocês podem ficar à vontade, perguntar o que for preciso, qualquer tipo de dados, estamos à disposição. Não sei se surgiu alguma dúvida mais. Então, para o fabricante que disponibiliza os seus produtos nesta tecnologia, é possível a verificação dos usuários, correto? Sim. Podemos saber quem foi, que profissão ele tinha, de que lugar do mundo ele fez o download, quantas vezes ele fez o download, que tipo de arquivos ou que tipo de produtos ele estava procurando. Por exemplo, um fabricante pode ser um fabricante de portas e janela e, de repente, ele descobre que 80% dos usuários estavam fazendo download somente de janela. Aí ele diz, poxa, eu tenho o meu portfólio de produto, vou digitalizar ele completo, mas se 80% dos teus usuários estão procurando janela, talvez não seja interessante ou não estratégico digitalizar também todo o portfólio de portas. Okay? É só um exemplo, mas acontece com muitos fabricantes esse tipo de dúvidas. Ok. Leite, só respondendo aqui a uma questão do Pedro, Pedro Rodrigues, ele pergunta a partir de que momento em que se faz um contrato para estar presente, quanto tempo demora o processo para ficar visível na plataforma? Eu diria que tem a ver com, mais uma vez, esta definição inicial, porque inclusive nós podemos ter a ideia de ter 10 objetos, 100 objetos na plataforma, mas podemos desenvolver um primeiro piloto que já vai fazer esta comunicação, ou seja, que já vai estar presente, ou seja, ele pode muito rapidamente transformar-se numa forma de estar presente de uma forma muito rápida e com isso passar esta mensagem ao mercado de estar presente na plataforma. Mas haver sempre aqui esta estratégia a médio e longo prazo de ir alimentando esta biblioteca de objetos. Por isso eu digo que depende muito desta nossa conversa inicial, não é? Depende muito do fabricante, mas a logística é bem rápida. Uma vez, se você já tem os objetos BIM, já fez essa inversão na digitalização, você pode ter ou não essa sua biblioteca pública de acesso. Então, já está, os objetos já foram digitalizados, a inversão já foi realizada, assinar o contrato com a gente um dia e estar live na plataforma, quanto, Cláudia, você que faz normalmente esse tipo de trabalho, um dia? Depende do número de objetos? Depende do número de objetos. Pode variar entre 5 dias, eu diria, até 10 dias no máximo dos máximos, com muita informação. Sim, estamos falando já de mais de 100 produtos. Por exemplo. 5 dias, sim. Por exemplo. E pronto? É isso. Resta-nos agradecer a todos a participação e as perguntas, foi muito interessante. Estamos disponíveis também para fases de desenvolvimento também e falem connosco sempre que precisem.
Última dúvida, Bárbara Temporão. Uhum. Bárbara, o prazo de contrato só se contabilizado a partir do momento em que está visível? Não. Existem vários passos, né? A gente assina o contrato, o fabricante pode ou não ter os objetos BIM. No caso que o fabricante tenha os objetos BIM, organizamos uma reunião de onboarding com a nossa equipe de Success Management, junto com a pessoa que estará encarregada da parte do marketing da tua empresa, por exemplo. Nessa reunião de onboarding, vocês decidem a data, que seja mais estratégica. Vocês podem dizer, bom, eu quero estar presente amanhã, pronto, vai ficar presente amanhã, ou daqui a um mês, porque ainda não terminei de digitalizar todo o meu portfólio de produtos. É um pouco assim. Então, é contabilizado no momento depois da reunião de onboarding. Depende da estratégia do fabricante. E pronto, acho que foi a última pergunta. Acho que sim. Então, pessoal, obrigada. Sim. Muito obrigada a todos e até breve. Até a próxima. Adeus. Tchau. Tchau.